Punho de Ferro surgiu em maio de 74 na Marvel Premiere número 15 e foi criado por Roy Thomas e Gil Kane, ambos muito conhecidos das revistas de Conan, para quem lembra. Óbvio que era a década de 70, o auge dos filmes de Kung Fu, dos filmes de artes marciais em geral. Então, o Punho de Ferro surgiu, assim como o mestre do Kung Fu, para aproveitar essa moda, certo? Eu conheci o Punho de Ferro já na década de 80, nas páginas de Heróis da TV, na sua fase magistral, desenhado por John Byrne e escrito por Chris Claremont, a mesma dupla sensacional de X-Men. Basicamente, o Punho de Ferro, a origem do Punho de Ferro se resume ao seguinte: uma família que estava no Himalaia, pai e mãe foram mortos em determinados desastres e o filho órfão ficou lá preso nas montanhas. Encontrado por monges da mística cidade de Kunlun, ele foi treinado nas artes marciais dessa cidade e acabou se tornando o Punho de Ferro. Além de ser um excelente artista marcial, o seu principal poder é a concentração do Ki, da sua energia vital, da sua energia espiritual, concentrado em um dos punhos, tornando tão rijo quanto o ferro. Daí o nome, Punho de Ferro, né? O conceito de Ki está espalhado pelas artes marciais orientais e a gente vê isso em vários outros personagens. O Ki, por exemplo, é muito citado em Dragon Ball. Toda aquela energia do Goku e de sua turma é baseada no Ki deles. Agora, voltando ao tema desse Calango Cast, eu estou aqui para falar de Punho de Ferro, a arma viva. A nova empreitada dos quadrinhos sobre Punho de Ferro. Desenhado e escrito por Kaare Kyle Andrews, um canadense que eu confesso nunca tinha ouvido falar, com uma carreira de quase 20 anos já nos quadrinhos. Quando eu comecei a ler esse primeiro volume que a Panini lançou agora, 6 primeiras histórias, eu fiquei extasiado. Eu voltei à infância, porque não apenas esse autor trata o Punho de Ferro com devido respeito à mitologia e ao modo de ser, como a forma como ele trata lembra bastante o que Frank Miller fez com o Demolidor na década de 80. A história lembra muito o resgate que Frank Miller fez ao Demolidor, incluindo novos elementos sem esquecer da origem. Exatamente isso que esse autor faz com o Punho de Ferro. E o desenho também me lembra muito Frank Miller, só que não lembra o Frank Miller do Demolidor, lembra mais o Frank Miller de Ronin, certo? Então é uma edição excelente, uma história até certo ponto tensa, porque vai, ao mesmo tempo que reconta a origem do Punho de Ferro, sem grandes alterações, acaba basicamente destruindo tudo o que aconteceu com o Punho de Ferro até o momento. Não posso falar mais para não dar spoilers. A única coisa que eu posso garantir é excelente, nota 10, e isso é a palavra de um fã inveterado do Punho de Ferro. Considero essa obra tão boa, se não mais, do que o Punho de Ferro de John Byrne e Chris Claremont.